Opa, milagre não existe, milagres não podem ser considerados fatos reais, tá certo? Até porque eles estavam ainda bebendo da fonte da astronomia, não é? E principalmente dessa astronomia carregada pela física newtoniana. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? Retomando aqui os nossos vídeos do canal, quero pedir desculpas a vocês pela demora. O último vídeo foi postado ano passado ainda, né? Alguns probleminhas de saúde aí, algumas dificuldades para maior concentração. Eu não queria fazer vídeos de qualquer forma para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade àquela discussão do vídeo anterior sobre a questão do Jesus histórico, não é? Essa questão da historicidade de Jesus. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas muito interessantes com relação também à minha área, né, de história da ciência, a algumas informações que a gente passa a ter e pesquisar e tentar se aprofundar um pouco, né? Parte dessa biblioteca que está aqui atrás, principalmente os livros, aonde ali, ó, são livros na área de história da ciência, que é algo muito interessante. Mas eu gostaria de explicar para vocês algumas coisas. Por que surgiu toda essa discussão sobre se existe um Jesus diferente do Jesus dos evangelhos, né? Nós começamos toda essa discussão sobre a questão da historicidade de Jesus a partir de algumas questões bem curiosas que já vão surgir ali no período do Iluminismo, né? A Revolução Francesa. Então nós temos aí o finalzinho já da década de 80 do século XIX, né? A chamada Revolução Francesa, que alguns chamam de Iluminismo, eu gosto de chamar de obscurantismo, né? Porque a Revolução Francesa foi um banho de sangue, sem justiça nenhuma, sem mais de 40 mil pessoas assassinadas, né? E depois de tanta briga, né, de tanta confusão por causa da monarquia, acabaram ainda trazendo Napoleão Bonaparte ao poder. Então é um negócio meio, essas loucuras que só os franceses podem fazer e podem tentar entender. Mas vamos lá. Toda ciência em formação, a ciência quando ela vai iniciar a sua formação, ela não forma o seu método do nada, né? Ela tem que pegar um empréstimo de alguma ciência já formada, né? Algum empréstimo metodológico para que ela complemente esse método a partir de uma ciência que já tem ali um status de ciência. E no século XIX, a ciência padrão era a astronomia, né? A astronomia era a ciência padrão, né? Exatamente por causa do grande nome que foi, do grande avanço da ciência que foi trazido por Isaac Newton. Então, a partir daí, o que é que nós temos? Por exemplo, quando você pega Augusto Comte, né? A Comte quem leu Comte, quem estudou um pouco do Augusto Comte, sabe lá da lei dos 3 estados, né? Aquele desenvolvimento que que chegou até o estado positivo, né? Que era a ciência moderna. E o desenvolvimento dessa ciência vem gradativamente, na ciência moderna tem dentro dela o objetivo de chegar ao positivismo, né? Então essa é a ideia do Comte. Tinha um desenvolvimento, algo praticamente teleológico, né? Um propósito, assim como um organismo biológico, e é interessante isso, chegou naquilo que era esse tipo de ciência, a ciência positiva, tá certo? E aí o Comte, o que ele fez? Ele estudava as ciências e ele colocou um quadro das ciências da época. A primeira ciência era a astronomia, depois a física, depois a fisiologia, astronomia, física, química, fisiologia, tá? Em algumas traduções tem lá a palavra biologia, mas era fisiologia, e depois a física social, que ele vai rebatizar de física social, que ele vai rebatizar depois, dando o nome dela de sociologia. A palavra sociologia foi cunhada por Augusto Comte, tá certo? Ali na década de 40, que é quando ele começa a dar
o seu curso, né? Aliás, na década de 30 para a década de 40, são 12 anos de curso de filosofia dele. O que é que nós encontramos aí? Então ele está estabelecendo um novo saber científico, né? Que ele estava teorizando ali, que é a sociologia, mas ele chama primeiro a sociologia de física social. Por quê? Porque é uma ciência nova que tem que beber da fonte metodológica de uma ciência antiga para ter o status de ciência. Entenda isso. Da mesma forma foi a questão da historiografia. Então, estudamos no vídeo passado, né, sobre a questão do Leopold von Ranke. Então, Leopold von Ranke, entre o seu tripé metodológico, está lá, não aceitar nem nada de dualismo. Nada de dualismo, nada de metafísica, nada disso cabe na história. E eu quero dar um exemplo para vocês muito interessante. Essa aqui é a Bíblia de Thomas Jefferson. Essa aqui é a Bíblia de Thomas Jefferson, chamada de Bíblia de Thomas Jefferson, tá? Presidente norte-americano, o homem que escreveu ali o tratado, né, de independência dos Estados Unidos, enfim. Thomas Jefferson, essa figura importantíssima, tá? Ele escreveu essa Bíblia, né? Fez a Declaração da Independência Americana, o Estatuto da Liberdade Religiosa no estado da Virgínia, né? E foi o pai da Universidade da Virgínia. Foi esses 3 pontos que ele pediu que depois da morte dele ele fosse conhecido por isso. Engraçado que ele não pediu para ser reconhecido como presidente dos Estados Unidos, né? E ele foi presidente dos Estados Unidos durante 2 mandatos. Mas essa Bíblia do Thomas Jefferson, o que ela é interessante? Ela foi produzida na década de 20, tá certo? Na década de 20, por volta ali de 1820, ele concluiu esse trabalho, foi um trabalho de mais de 10 anos. E a Bíblia do Thomas Jefferson, esse aqui é um reprint do original, olha, só para vocês entenderem. A Bíblia do Thomas Jefferson, ela é um Novo Testamento, só que tirado todos os textos que mencionam milagres. Então foram tirados todos os textos que mencionam milagres nessa Bíblia do Thomas Jefferson. Ou seja, o Thomas Jefferson está ali bebendo da fonte, não é, desse racionalismo francês. Aqui ele traz o texto em grego, grego, latim, francês e inglês. Tá? Então, é um texto, né, em grego, latim, francês e inglês. E aí ele pega os trechos que tem ali a história de Jesus, basicamente está aqui os evangelhos, e aí ele vai explicando nesses evangelhos aqui, vai colocando a história de Jesus e ele vai tirando todos os milagres. Tudo que tem milagre, tudo que tem aparição de anjo, tudo que tem qualquer manifestação sobrenatural na história de Jesus, Thomas Jefferson tirou, recortou, e aí nós vamos ver, são recortes, ó. Ele recortou dos textos bíblicos e foi colando, né? Então é interessante, eu estava dando uma olhada no capítulo 2 de Mateus, ele vai até o versículo 2, ele vai até o versículo 7, do 7 pula para o 21. É no capítulo onde Maria, né? Onde tem um relato bíblico do nascimento de Jesus. E ele vai saltando, ele salta do 7 para o 21, do 21 depois para o 39 e vai seguindo, fechando o capítulo. Por quê? Porque se você olhar esses versículos entre o 7 e o 21 e depois do 21 ao 39, você vai ver que tem manifestação de anjos, tem aparição de estrela, ou seja, faz menção de sobrenaturalismo. Então, a regra, não é, já era, Thomas Jefferson está bebendo dessa mesma fonte, então eles já estavam pensando dessa forma. Opa, milagre não existe, milagres não podem ser considerados fatos reais, tá certo? Até porque eles estavam ainda bebendo da fonte da astronomia, não é? E principalmente dessa astronomia carregada pela física newtoniana, tá certo? A astronomia, junto com essa física, não dá mais para desvincular as duas, né? Na Idade Média, a física ela passou a ser matematizada, então colocou-se matemática para juntar com a física. E aqui agora, o que ele está fazendo? Está tentando mostrar como funciona isso, como funciona
ou a história de Jesus. Ele tinha Jesus, a vida de Jesus, a vida imoral de Jesus de Nazaré, extraído textualmente dos evangelhos em grego, latim, francês e inglês. É isso que está aqui na capa. Então, a vida, ele olhava Jesus como um grande líder moral, mas não via Jesus como filho de Deus, como nada disso, porque isto é inaceitável para aquele período. Como nesse período surgiu a historiografia, então a historiografia também vai rejeitar isso tudo. Por quê? Porque ela não pode trabalhar com milagres, porque milagres, segundo a física, né, newtoniana, que nós estamos conhecendo ali, a regularidade dos fenômenos, não caberia milagres. E aí essas ciências estão bebendo dessas ciências já formadas dentro da sua metodologia. Por isso que ele não vai abraçar, e esse aqui talvez seja um dos grandes exemplos bem interessantes do começo do século XIX, né? Do começo do século XIX. Agora, a questão do mito já está fechada na Antiguidade, né? Sobre as discussões dos mitos da Antiguidade. Os escritores, principalmente o pessoal do século XIX e do século XX, definiram já o que é mito? Então, muita gente pensa que, não, olha, a ciência já determinou, né, os estudos sociais, o pessoal da sociologia, o pessoal da história, o pessoal da antropologia, essa turma já resolveu o que significa um mito. Então, discutir sobre a questão de milagres é inaceitável. Não, pessoal, é inaceitável simplesmente porque no século XVIII por XIX surgiu uma filosofia que fez parte do imaginário acadêmico, parte do imaginário intelectual da época, e essa filosofia rejeitava metodologicamente a visão de milagres. Então, por isso que veio essa crítica, não é, das ideias de Jesus, que vão se acentuando, já era um pouquinho até anteriores a isso aqui. Se você for ver, pastor, tem uma definição já do que é o mito, né? Aliás, eu aconselho vocês a lerem o Dicionário de Ciência da Religião, aqui da Paulus, né? Paulus, Paulini e Loyola, todo mundo junto, bem novo, tá? Dicionário bem novo, agora do ano passado, feito no ano passado, né? E se você for ver aqui as ideias que eles vão trazer acerca do mito, né? No tópico mito, ele vai mostrar que existem várias interpretações que foram dadas sobre os mitos. Vários autores que vão dar interpretações diferentes sobre o que é um mito. Então, primeiro, se você pega o Kasher, se você pega o Eliade, se você pega o Malinowski, o Campbell, né? Se você pega qualquer um desses autores, você vai ver que eles não definem o mito da mesma forma. Eles não têm a mesma visão do que é um mito. Ou seja, se os próprios estudiosos nessa área, tá? Aí nos últimos cento e poucos anos, mais de 100 anos que já se discute isso, não é? Mais de 150 anos pelo menos, se esses próprios estudiosos não tinham uma visão definida do que é um mito, como é que nós podemos falar que os evangelhos são mito e não história? Entende? Se eu não consigo definir o que é um mito, porque isso aqui nós estamos falando de grandes nomes de pesquisa nessa área. Então, se eles não conseguiram definir bem o que é um mito, como é que nós podemos chegar e falar assim, olha, os evangelhos de Jesus são mito? E aí tem uma questão muito interessante que hoje tem se discutido o seguinte, aquela expressão evangelhos apócrifos já se nota que não é mais adequada. Por quê? Porque os evangelhos apócrifos, na verdade, eles não têm relatos detalhados de história, de lugares, de nomes de cidades, né? De eventos que estão ocorrendo nessa dinâmica que nós encontramos nos 4 evangelhos, principalmente nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não tem essa mesma pegada, essa mesma preocupação. O que nós encontramos simplesmente nesses evangelhos apócrifos, que hoje são chamados mais de logia, ou seja, conjunto de palavras, de ditos de Jesus, né?
O status deles hoje não são mais considerados evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não canônicos. O status deles hoje eles são extratos, né, de palavras de Jesus. Só isso. Só isso. Você não encontra riquezas de detalhes sobre vida, cidade, essa dinâmica toda que nós encontramos nos 4 evangelhos, principalmente nos 3, como já falei, essa dinâmica da história de Jesus. Então, não dá para comparar. E aí alguns têm chamado os evangelhos de bioi. São bioi, né? Ou seja, um tipo de biografia, como era feito no período ali do Império Romano, acerca dos seus imperadores, das pessoas de notoriedade, né? Então, esse é o status que nós encontramos da questão dos mitos. Confuso entre os especialistas, tá? Todos esses especialistas, cada um define o mito de forma diferente, tá certo? Alguns acreditam, né, os generalistas, que todos os mitos bebem de uma mesma fonte e aí vão transmitindo, então tem relação todos os mitos no mundo. Os generalistas pensam dessa forma, os particularistas dizem que não, que existem ideias que são comuns, mas foram desenvolvidas de forma particular em cada sociedade. E esse é um assunto muito amplo de estudo ainda hoje dentro da academia, tá certo? Então, eu rotular o Evangelho de Jesus como mítico, sem primeiro, ou ignorando a ideia de que existem tantas definições, fica difícil para nós estabelecermos, né? Mesmo dentro daqueles que criticam os evangelhos dessa forma, tá certo? Então, que Deus possa nos abençoar, nos dirigir, que você possa entender que existem ali evangelhos, 4 evangelhos com narrativas autenticamente providas por Deus, dadas por Deus, através da mente desses autores. Todos os estudos do Jesus histórico, tudo que nós temos estudado sobre cultura, né? Cultura judaica na época, e tem muita informação mesmo, tá? Do século passado para esse, parece que foi um assunto que explodiu de informações, de literatura sobre isso. Você não tem nada, nenhuma informação sobre essas questões históricas de Jesus que reduza a importância dos evangelhos. Pelo contrário, colocou simplesmente, né, fortaleceu simplesmente essas narrativas, mostrando os contextos históricos, sociais e culturais nos quais o Jesus dos evangelhos aparece. Não temos, então, nada, né, nada que vá de uma forma contrária àquilo que nós já temos nos evangelhos. Simplesmente eles só acrescentam o pano de fundo social, histórico e cultural que enriquece muito a nossa interpretação, a nossa pregação e os nossos estudos dos evangelhos. O que é que isso ajudou a negar o Cristo dos evangelhos? Nada. O Cristo dos evangelhos continua vivo. O Cristo dos evangelhos continua sendo o único Cristo que de fato existiu e que está nas Escrituras, porque foi esse Cristo que foi revelado por Deus para mim e para você, através dos escritores bíblicos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, divulgue o canal, não perca as notificações aí, divulga para o pessoal, para que a gente possa ter mais inscritos e que esse trabalho possa progredir para a glória e honra do Senhor. Fui.